Saúde mais igreja que faz Senhor Jesus. Amém? Amém. Entra no quarto, fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu peca direito, eu peca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus,
Glória a Deus, aleluia. O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me
Santo é tu, Senhor. Santo é glória. Glória a Deus, Santo é Jesus. Espírito Santo, da honra e do propósito seja para Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Cortaram a
Não. Aleluia, Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que bom nós podemos estar aqui essa noite, dia 25 de dezembro de 2020, como eu disse, noite de Natal. Comemoramos hoje o dia que Jesus nasceu, amém? Amém. Muitos dizem, mas pastor, o dia que Jesus nasceu, não se pode dizer que foi no dia 25, porque alguns dizem que era inverno, mas também não se comprova qual é a data certa ou correta que Jesus nasceu. Se pode comemorar agora ou depois, não faz diferença, porque a data correta ninguém sabe, porque o calendário nosso é até diferente. O calendário lunar e o calendário solar é diferente. O calendário dos judeus é diferente do nosso. E houve alguns erros ao passar do tempo, no início. Alguns estudiosos ali se contradizem, não se contradizem, na realidade não há um consenso, não há algo, nada que se diga tal ano foi assim. Então não bate bem as datas em algumas ocasiões, e principalmente nessa do nascimento de Jesus. Então nós podemos sim comemorar hoje, dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. E eu acho muito importante duas comemorações como cristão, duas que são muito importantes para nós. Uma delas, principal, é a Páscoa. É a Páscoa, que simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. E a outra é o Natal, que representa, ou que comemoramos o nascimento de Jesus. Então nós não podemos fazer uma festa de aniversário e não convidar a pessoa, o aniversariante, a pessoa que está de aniversário. Então não tem como fazer uma festa dia 25 e não comemorar a Jesus para estar nesta festa. Mas muitos esquecem, os dias que nós vivemos, por causa do comércio, por causa daquela crença que existe, do velhinho de vermelho, barbudo, de branco, chapeuzinho, que vai lá numa só noite, de 24 por 25, desce pela chaminé e deixa presente para todas as crianças, e tira o foco, a essência. Não que seja errado você dar um presente, de você ter uma árvorezinha na sua casa, não tem problema. Alguns dizem, pastor, isso é paganismo, isso é... Queridos, eu vou dizer algo para você: qualquer coisa que nós usarmos ou tivermos em casa pode ser consagrado a Deus ou não. A gravata que eu uso, você sabe quem é que fez a gravata? Quem criou a gravata? Quem foi o criador? Um homossexual. Um homossexual criou a gravata. Então por que nós usamos a gravata? Porque é algo bonito, elegante, que fica bonito, a gravata. Mas não que a gravata, eu posso pegar com gravata, sem gravata, não vai fazer diferença nenhuma. Então as pessoas se prendem em coisas sem saber o seu real significado. Então o Natal, ele deve ser comemorado sim no dia, eu pelo menos para mim, penso assim, acredito dessa forma, como cristão, que nós devemos comemorar o dia 25 como o dia do nascimento de Jesus. Amém, irmãos? Amém. O dia do nascimento de Jesus. Eu queria ler com você, então, um texto na Bíblia, que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, e versículo 4, Gálatas 4, capítulo 4, e versículo 4 e 5, por gentileza.
Bom que todos tivessem a Bíblia para acompanhar o que eu vou trazer nessa noite. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Gálatas 4, versículo 4. Nós encontraram? Amém. Amém? Que diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, quando chegou a plenitude de tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Eu vou ler novamente. Versículo 4 e o 5 novamente, para nós gravarmos. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Pode sentar, irmãos. Encontraram aí? Os irmãos acharam? Sim? Eu quero trazer uma palavra debaixo de um tema bem simples: tempo, modo e propósito. Eu quero falar do tempo de Deus, o modo e o propósito de Deus para habitar ou para cumprir, as suas promessas, os seus propósitos para estar em nosso meio. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que aqui no versículo que nós lemos, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo. Os irmãos que não entendem, ou que já entendem, que sabem, o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Então no grego, essa palavra tempo, ela, na linguagem grega, ela tem dois significados, dois sentidos. Um é oportunidade. Quando a palavra no grego, o seu original, tem dois sentidos: oportunidade, ou senão o tempo mesmo, o tempo cronológico. O tempo cronológico. Então, quando nós olhamos aqui esta passagem, ela não foi algo que Deus fez por acaso. Não é algo que Deus realiza por acaso. Mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Aí nós olhamos no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que eu quero ler com os irmãos para ficar um entendimento melhor. Lucas capítulo 2, por gentileza, Lucas 2, nós temos um entendimento melhor do que eu quero falar aqui nessa noite, para você aprender comigo aqui hoje um pouquinho sobre o nascimento de Jesus e o que a palavra fala sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso. Lucas capítulo 2. Amém? Amém. Já todos os irmãos encontrarem Lucas capítulo 2, que diz assim: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Até aí.
Olha que interessante, irmãos, o tempo de Deus. Eu quero falar primeiro sobre o tempo de Deus. Deus faz tudo no seu tempo. Você crê nisso? Deus tem um tempo certo para realizar todas as coisas. Aleluia, é verdade. E o tempo de Jesus nascer havia chegado. Mas quando que Deus começou o tempo para cumprir essa promessa da vinda de Jesus? Isso começou lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Quando o homem e a mulher pecaram. A Bíblia diz então que o Senhor faz uma promessa ali. Diz que nasceria um descendente da mulher. Pode ver que fala que nasceria um descendente e não do homem, da mulher. Então a Bíblia diz já em Gênesis que nasceria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Havia uma promessa então lá em Gênesis já do tempo cronológico de Deus, e todo o povo estava esperando o nascimento do Senhor Jesus. Alguém nascido da mulher que viesse esmagar a cabeça da serpente. Desde o livro de Gênesis nós temos as promessas do Senhor, e cada livro da Bíblia aponta para Cristo. Você sabia? O Antigo Testamento aponta para Jesus. E o Novo Testamento também apresenta Jesus. Um completa o outro. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que quando chegou o tempo de Jesus nascer, eles estavam onde? Em Nazaré. Jesus ainda não havia nascido, mas José e Maria estavam na cidade de Nazaré, na Galileia. E é interessante que nesse período, o Senhor usou esse homem, porque Deus tem os seus meios, esse César Augusto, para fazer um incenso, para que todos viessem se dirigir à sua terra natal, para se alistar. Hoje é diferente, nossos dias hoje eles vêm na casa, não é? Não vem com as pessoas na sua casa. Quantos moram aí? Né? Quantos filhos você tem? O que você ganha por mês? Qual é o seu trabalho, sua profissão? Não faz assim, vem na casa? Não sei se lá na Venezuela era assim, aqui no Brasil. Aqui, nesse período, foi lançado um decreto que teria que ir na sua terra natal, aonde nasceram, na sua terra natal, para fazer esse alistamento. Então obrigou Maria, que a sua barriga é muito grande, já perto de dar a luz, a ir com José até Belém, até Judá e Belém. Eles tiveram que fazer essa viagem perto de Maria dar a luz. Você acha que eles fariam se não fosse obrigado? Quem é que ia viajar com uma mulher perto de dar a luz? Porque é desconfortável uma mulher. Imagina aquele período que não existia o automóvel, não existia o carro. Era sentado no lombo de um jumento, de um camelo, de um cavalo. Teria que ir até esta cidade. Mas por que eles foram? Porque foram obrigados. Mas porque foi uma coincidência? Não, foi uma provisão de Deus. Porque para o crente não existe providência, não existe coincidência, existe providência. No que acontece nas nossas vidas, não é coincidência, é providência de Deus. Deus provê todas as coisas. O que está acontecendo na sua vida hoje não é coincidência, é uma providência de Deus. O que o Senhor está fazendo nas nossas vidas hoje, no mundo todo, é uma providência. Hoje nós podemos não entender, mas existe um propósito. Quando José e Maria estavam indo para Belém, quem sabe eles não estavam entendendo nada. Eles podiam até reclamar, dizer: mas Senhor, eu sou crente, eu sirvo ao Senhor, eu sou fiel, Maria é fiel, o anjo falou com ela, vai dar luz, e nós vamos ter que fazer uma viagem agora, até Judá, até em Belém, até a Judéia. Como que nós vamos fazer isso? Mas não, eles foram, não reclamaram. A Bíblia diz que eles vão para lá, e Maria perto de dar a luz, porque era o tempo chegado de Deus. E olha o modo que Deus prepara, usando um homem que era atribulado,
um homem que era terrível naquele período, e ele então coloca esse decreto. Olha o modo que ele faz, para um propósito, para cumprir o propósito que Deus tinha. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus nasceria onde? Em Belém. Então não podia ficar em Nazaré, ele precisava ir para Belém. Olha como a Bíblia é maravilhosa, como a Bíblia nos mostra os detalhes e nos fazendo como Deus é poderoso, e Ele faz tudo acontecer como Ele declara. Ele diz lá em Gênesis já, que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Começou o Cronos, o tempo de Deus. Quem é que já viu aquelas ampuletas? Você conhece aquela ampuleta? Que é o relógio com areia, que vai caindo os grãozinhos de areia quando dá uma hora, algumas é um pouco mais tempo, aí quando termina, vira para começar de novo outro tempo. Vamos imaginar isso aqui. O tempo de Deus foi assim: quando o último grãozinho caiu da areia, nasceu Jesus. O tempo de Deus se concretizou, e o Senhor virou novamente agora para concretizar o outro tempo da sua volta, para buscar a sua igreja. Aleluia! Deus tem o seu tempo determinado, Deus tem o seu modo e tem os seus propósitos para realizar nas nossas vidas. Amém. Então, quando nós olhamos para essa passagem, Paulo, ou melhor, Lucas aqui falando sobre o nascimento de Jesus, e como nós vemos em Gálatas, Paulo falando também sobre isso, sobre o tempo de Deus, né, o modo que Deus faz, o propósito que havia. Olha só, mas quando chegou o tempo de Deus, enviou seu filho nascido de mulher. Por que isso? Porque mostra a humanidade de Jesus. Jesus nasceu de uma mulher, mostrando a sua humanidade. Imagina, Deus sai do seu trono para nascer de uma mulher, para depender de uma mulher amamentá-lo, dar mamar para ele, trocar a sua fralda. Você consegue imaginar isso, Deus fazendo assim? Porque no Antigo Testamento, Deus queria ter uma relação com o homem, mas o ser humano tinha medo de Deus, havia muitos rituais. Então, para que isso viesse se tornar mais íntimo, Deus veio habitar em nosso meio. Porque o homem não conseguiu habitar com Deus, então Deus veio habitar. Por isso a Bíblia diz que o nome de Jesus seria Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está conosco, está aqui em mim e em você nessa noite. Amém. Então, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que Maria, ela estava grávida e ela vai para o local no tempo certo, no propósito certo, para dar a luz. Agora, você imagina, Jesus não poderia ter nascido num palácio, Jesus não poderia ter escolhido a família que quisesse nascer? Se você pudesse escolher, qual é a família que você queria escolher para nascer? Imagina só, qual é a família que você escolheria para nascer? Se você pudesse, você escolheria para morar onde? Qual é o país que você gostaria de morar? Brasil. Agora, Jesus vem numa família simples, humilde de Nazaré. No tempo certo, seu pai um carpinteiro, uma jovem chamada Maria, que estava desposada, que era noiva de José para se casar. Certo dia aparece o anjo e diz para ela: mulher, salve agraciada, né? O Senhor te escolheu, imagina, para você ter um filho, que vai ser gerado pelo Espírito Santo. Essa mulher tem que ser muito corajosa. Porque tu imagina a mulher chegar e dizer para o marido: ô amor, tenho algo para te contar. Estou grávida. Mas como que tu está grávida se nós não tivemos nem relação ainda? Quem é o pai? Essa mulher tinha que ser muito corajosa. Quem é o pai? O Espírito Santo. José ia abandonar ela, José ia fugir.
Porque José era um homem honrado, ele não queria ver ela o mal, porque ela podia ser apedrejada. Porque adultério era apedrejamento naquele período. Ela podia ser apedrejada. E José então ia fugir de noite. Mas o anjo aparece. José tem uma visão, melhor dizendo, ele tem um sonho, uma visão que se aparece para ele e declara que aquele filho realmente era um projeto de Deus, era um propósito de Deus, era o modo que Deus estava fazendo para cumprir o seu propósito, e o tempo estava chegando, e quem tinha sido escolhido foi essa mulher chamada Maria. Foi esse casal que haveria de criar Jesus, de instruir, de ensinar Jesus. E depois Maria teve mais filhos. No entanto que chega um dia que Jesus está lá no meio e diz, não está aqui seus irmãos, suas irmãs, né, no nosso meio. Mas quando nós olhamos, eu não quero entrar nesse detalhe para não fugir do que eu quero passar para os irmãos. Quando nós olhamos para este detalhe do tempo de Deus, do modo, do seu propósito, ele aqui fala que Jesus então nasceu de uma mulher, ele se esvaziou para nascer de uma mulher, e ele nasceu debaixo da lei. Jesus, que era Deus, que era o legislador, aquele que criou a lei, vem agora se submeter à lei que criou. Aquele que criou a lei, agora vem se submeter à lei que criou, imagine isso. E ele se submete à lei, se esvazia, se torna como servo. Eu quero até ler com os irmãos, abra comigo para nós entender melhor. Filipenses, por gentileza. Filipenses, deixa eu ver aqui, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Carta de Paulo aos Filipenses, para você entender melhor isso. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Me ajuda aí, irmão. Acha aí, vamos me acompanhar, que isso é para nós aprender um pouquinho. Amém? Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz assim. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Olha só, Jesus, sendo Deus, se esvaziou de toda a sua divindade e se fez homem. Ele se fez homem, nascido de mulher. As mesmas tentações que você sentimos, Jesus sentiu. Ele foi tentado como você, mas não pecou em nada. Mas ele foi tentado. Ele foi tentado por mulheres, ele foi tentado pelo inimigo já no começo do seu ministério, quando ele é conduzido ao deserto, que Satanás se apresenta, e ele está ali 40 dias e 40 noites. E quando nos final dos 40 dias ele tem fome. E o inimigo vem onde você tem mais desejo, naquilo que você mais deseja. O inimigo apareceu e disse: se tu és Jesus mesmo, torna essas pedras em pães. Aí eu vou saber que tu és Jesus mesmo, porque tu não tem cara. É como se o diabo estivesse falando assim: tu não tem cara de ser Jesus, filho de Deus. Porque olha o teu estado, você está aí que nem um mendigo, que nem um andarilho de rua. Você está todo sujo, fedorento, com fome. E você está dizendo que é filho de Deus ainda. Eu só vou acreditar se tu transformasse as pedras em pães. E Jesus estava com muita fome, muita hambre. Havia hambre em Jesus, fome. Mas e aí? O que Jesus disse? O que Jesus falou para o inimigo? Eu sou o pai e a Mas sim, tua palavra está lá para ele. e qual é a palavra que saiu da boca de Deus?
Vamos voltar um pouquinho? Lá no batismo de Jesus. Qual é a palavra que saiu do céu? Este Amigo amado. é meu filho amado, ninguém tem o prazer. Então Jesus estava dizendo para o diabo: eu não preciso te provar nada, porque lá no meu batismo o Pai já disse que eu sou filho. Amém. Você não precisa provar nada para ninguém se você já sabe que você é filho, que você é filha. Amém. Fica tranquilo. Você não precisa provar nada para ninguém. O diabo queria uma prova. Torna a pedra em pão. Jesus: não preciso. Porque a palavra do meu Pai já basta. Amém. A palavra do Pai já basta para mim e para você. Então Deus se esvaziou. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele foi tentado. E como eu e você, Ele se tornou homem. E habitou em nosso meio. Mas por que Ele fez isso? Olha o versículo 5. Gálatas 4:5. Onde nós lemos, que diz assim: a fim, por que Ele fez isso? Aí vai dizer: a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio para pagar o preço, porque nós estávamos devendo, por causa dos nossos pecados, estávamos debaixo da lei. Lei de quê? De condenação. Por quê? Porque no dia que Deus criou Adão e Eva, Ele disse: olha, o dia que vocês comerem da árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Então haveria esse preço de morte, porque eles pecaram. E Jesus pagou o preço para quem? Na cruz. Para quem? Para quem Jesus pagou o preço na cruz? Para o pecado. Hã? Para o pecado. Mas para quem que Ele pagou? Ele ofereceu para quem? Para quem? Quem falou? Você... Não, pode repetir, por gentileza. Que Jesus morreu para pagar o preço do diabo? Que mentira é essa? O diabo nunca teve nada. Por quê? Porque Deus disse que quando o homem pecasse, certamente ele morreria. A ira de Deus estava para ser cumprida, a justiça de Deus. Então alguém precisava pagar o preço, alguém tinha que morrer em nosso lugar. E quem morreu? Para pagar o preço para quem? Para Deus. Não para o diabo. O diabo não tem nada. O diabo, ele, até o que ele tinha, ele perdeu. Só não brinca com ele, porque ele está aí atuando hoje e destruindo. Mas quem está em Deus, está guardado em Deus. Quem está na presença do Senhor está protegido por Ele. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Então não te preocupe, irmão. Se você passar na encruzilhada e ver uma macumba lá, uma bruxaria, não fica tranquilo. Porque maior é Deus que está com você. Amém? Amém. Tem gente que passa uma encruzilhada, até o sinal da cruz, com medo. Não, fica tranquilo. Não te preocupa. Que isso não tem poder algum sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Então quando ele diz aqui, ó, ele veio e pagou o preço a Deus. Nós estávamos condenados, todos os seres humanos condenados à morte. Mas ele veio pagar o preço por nós. O problema é que os seres humanos têm rejeitado isso. Têm rejeitado esse preço. Têm rejeitado o preço que Jesus pagou. Por quê? Porque não estão colocando a sua vida nas mãos dele. Quando nós olhamos aqui, olha só que interessante. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nós somos alcançados pela morte de Jesus para nos tornarmos o quê? Filho. Nos tornar o quê? Filho. Filhos, filhos. Através de Jesus nós nos tornamos filhos. Você sabia disso? Muitos dizem assim: não, todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que são criaturas. Filho e filha é aquele que conhece o Pai. Aquele que realmente é enxertado em Cristo Jesus. Aí se torna filho. Porque Jesus veio que abriu a porta, mas não estava fechada. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós todos estávamos condenados. Aí Jesus veio e abriu a porta de novo e disse: agora você pode entrar. Porque a porta estava fechada. O sacrifício de Jesus abriu.
Só que tem gente que não quer entrar pela porta que Jesus abriu, quer entrar por outros. Não tem como entrar. Porque a Bíblia diz em João, capítulo 14, versículo 6, o quê? Eu sou O caminho, a verdade e a vida. caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Então você não vai ao Pai por causa do pastor Júlio, por causa da pastora Amada, por causa do Carlos, por causa de João, por causa de Maria, por causa de Pedro. Não. Só vem por causa de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos vendo aí o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos então ter que andar no caminho. E o caminho é Jesus. E quando você anda no caminho, Ele vai mostrar a verdade para nós. E quando nós conhecemos essa verdade, a verdade vai nos trazer o quê? Vida. Amém. Versículo 6. Gálatas 4, 6. Porque vocês são filhos de Deus. São filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama: Abba, Pai. Olha que coisa maravilhosa. 3 vantagens que recebemos aqui em Gálatas 6 e 7. Deus, Ele enviou o seu Espírito, que nos faz agora clamar: Abba, Pai. Agora nós nos tornamos filhos. Quando você chega diante de Deus agora, você tem que chegar como filho. Eu e você temos que chegar diante de Deus como filhos. Como é que você chega diante de Deus? Pai amado, Deus eterno. Você chega assim com seu pai? Como você chega diante do seu pai? Se nós somos filhos, como que nós chegamos diante do nosso pai? Ô pai, tu sabe que eu errei, que eu falhei, que eu não deveria ter feito isso. Mas nós aprendemos errado. Porque a religião nos ensinou algo, mas a Bíblia nos ensina como. Se nós somos filhos, nós temos que chegar como filhos diante de Deus. Por quê? Porque nós vamos ter intimidade. Quando eu tenho intimidade com meu pai, ou é a mesma coisa com a minha esposa, eu não chego para minha esposa: boa noite, a paz do Senhor, minha esposa. Aleluia, em casa. Glória a Deus, minha esposa. Não, porque nós temos intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, você tem liberdade, com respeito, é claro. Mas você chega a Deus como seu pai, com respeito. Mas não daquele jeito: Pai eterno, Deus das luzes, soberano, aleluia, quer mostrar uma coisa que... Não, você pode chegar ao Pai: você sabe, Deus, que eu sou teu filho, sou um miserável pecador, Pai. Ô Pai, eu não queria ser assim, me ajuda a ser diferente. Enfim, a liberdade que nós temos que ter de intimidade com o nosso Pai, que nos chama filho através do seu Espírito, através da morte de Cristo Jesus. Você está entendendo isso? Assim, você já não é mais escravo, mas sim filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. Se nós somos filhos, nós somos herdeiro. Herdeiro do quê? De todas as coisas. Se Deus é dono de tudo, nós somos herdeiro do quê? De tudo, de todas as coisas. Só que eles não conseguem entender isso, né? Porque ainda a gente não tem uma mentalidade de filho, sim de escravo. Olha só o que diz no versículo 1 do capítulo 4, olha só. Gálatas 4, versículo 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até um tempo determinado por seu pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós estávamos escravos, que nós não tínhamos ainda o entendimento
que nós somos herdeiros de tudo através de Jesus Cristo. Nós só conseguimos entender isso quando nós crescemos em intimidade com Deus, quando nós amadurecemos com Deus. Nós conseguimos entender que Deus é o nosso Pai, Ele é dono de tudo, e se Ele é dono de tudo, nós somos herdeiros de tudo. O problema é que nós temos uma visão muito fechada das coisas. Jesus veio, nasceu em Belém, na terra que deveria nascer, na cidade que deveria nascer. Em Belém ele nasceu onde? Numa estrebaria de animais. É colocado aonde? Numa manjedoura, num coxo, onde o boi comia, a vaca comia. Envolto em panos, Jesus é colocado ali. Mas a promessa, o propósito de Deus, o modo, o tempo de Deus se cumpre. O nascimento de Jesus acontece em Belém. E ele não nasce numa casa, num palácio, ele não tem uma caminha boa, ele nasce colocado dentro de um coxo onde animais se alimentam. O maior de todos, o Deus Criador de todas as coisas, não nasceu numa casa linda, não teve um berço lindo, mas nasceu para realizar um propósito no tempo certo, na maneira e no modo que Deus preparou. Ele nasceu para cumprir todas as promessas de Deus. Amém. Tudo que Jesus veio fazer é cumprir as promessas do Pai, que era de vir e cumprir a lei, e vir e abrir essa porta para nós. O véu trazia uma separação, aquilo que nós não podíamos ver por causa do pecado, se rasgou. Irmãos, eu vou dar um exemplo para você. Se eu botar esse plano aqui, ó, você consegue ver a Bíblia? Não, né? Mas se eu disser para você que tem uma Bíblia aqui, você sabe que ela está aqui porque você viu aí. Ou porque, se você não viu, eu disser que tem uma Bíblia aqui, você vai acreditar só na minha palavra. Mas não sabe se ela está aqui. Mas quando o véu é removido, você consegue ver a Bíblia. Quando o véu for removido, nós conseguimos agora ver Deus. Aleluia. Através de Jesus Cristo. Amém. Porque Deus agora se revelou para nós através de Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Amém. Antes, nós não conseguimos ver Deus. Deus estava escondido por causa do pecado. O homem não tinha esse acesso. Mas Jesus tirou esse véu. E agora nós temos acesso direto com o Pai através de Cristo Jesus. Por isso nós podemos chegar como filhos. Por isso Jesus nasceu para nos dar, queridos, esta oportunidade de nós voltarmos ao projeto original. Qual é o projeto original de Deus? Estar com Ele. Deus criou o homem para quê? Para se relacionar com Deus, para estar com Ele. Mas o que o inimigo faz? Ele é acusador, Satanás assim, não, o homem está aí porque o Senhor obriga, e Deus diz, não, eu não obrigo, eu dou a liberdade para ele escolher. Mas depois que ele escolhe vir para o meu lado, ele não tem mais escolha. Você sabia disso? Quantos creem que tem livre-arbítrio? Até vir para Jesus, depois não tem mais. Não é assim. Porque agora, depois que eu entreguei minha vida para Ele, Ele decide o que eu faço, não é mais eu. Aí mudou. Por quê? Porque Ele tem o melhor para mim. Quando o pai diz para o filho, filho, tu não vai andar de bicicleta não, porque é perigoso um carro te atropelar. O filho tem livre-arbítrio? Tem, mas lá ele não vai porque o pai disse que não pode mais. Então ele perdeu o livre-arbítrio. Por quê? Porque o pai quer o melhor para o filho. Assim é Deus comigo e com você. Quando eu e você ouvimos Deus falar, nós estamos ouvindo o Senhor para que venha o melhor acontecer na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Você conseguiu entender um pouquinho? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que a gente precisa entender a Bíblia, irmãos. Como ela se encaixa desde Gênesis a Apocalipse. Tem gente que tem medo de ler a Bíblia, mas não tem medo de ler a Bíblia. Pastor, eu não consigo ler, então pega, hoje tem áudio, bota um fonezinho e escuta a Bíblia. Tem, você pode ficar escutando ali. Bota a Bíblia ali no celular em áudio e fica escutando a palavra de Deus. Melhor coisa.
Então hoje, se a gente quem não consegue ler, pode ouvir. Ou bota em casa lá, em vez de a gente ficar só com o celular no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, bota um pouco a Bíblia falada lá e deixa tocar lá. É bom? Às vezes a gente ficar só no Netflix olhando série, a gente bota um pouco lá para ouvir a palavra. Isso faz bem para a gente espiritualmente, é um alimento. Então hoje, eu estou aqui com os irmãos comemorando e agradecendo a Deus pelo dia que Jesus veio e habitou em nosso meio. Pelo tempo, o modo e o propósito que Deus fez todas as coisas e está fazendo. Vocês, os irmãos da Venezuela, estão aqui porque tem um tempo de Deus. Existiu um modo, a coisa teve que ficar ruim na Venezuela, mas existe um propósito que vocês ainda, quem sabe, não entendem. Amém. Mas existe um propósito. Como cada um de nós que estamos aqui. Existe um propósito. E só você não entendeu ainda o modo que Deus está fazendo, por que dessa maneira, mas tem um propósito. O problema é que às vezes, quando a gente não consegue entender o propósito, a gente fica perdido, desanimado, fica triste. Mas não desista, porque no final o propósito de Deus se revela. E o propósito de Deus sempre é o melhor para nós. Se coloque aqui para nós agradecemos ao Senhor. Estamos orando. Vamos orar. Pai, nesta noite nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui, por nós sermos filhos e poder dizer Abba Pai. Pai, Tu sabes, Senhor, que nós carecemos cada vez mais de Ti, do Teu Espírito, para entendermos o tempo, para entendermos o modo e o propósito que o Senhor tem com cada um de nós. Senhor, não sabemos que tempo nós estaremos aqui, que estaremos nesta terra, ou que estaremos passando por tantas coisas que estamos vivendo. Não entendemos o modo que o Senhor está fazendo as coisas acontecer para nos levar para o Teu propósito. Mas que o Teu propósito se cumpra em nós. Porque queremos estar contigo, porque o Senhor é o nosso Pai, nos ama. E o Senhor tem o melhor para nós. Ainda que nós não entendamos muitas vezes, não compreendamos, mas sempre o Senhor tem o melhor para nós. Porque somos Teus filhos, Senhor. E nós Te agradecemos por tudo. Pedimos que este dia 25, aonde, Senhor, nós aqui comemoramos o nascimento de Jesus. Senhor, o dia que começou, Senhor Deus, aleluia, uma nova fase, um novo cronos, Senhor. Foi o dia que Jesus nasceu, veio a esta terra, morreu, ressuscitou, e estamos esperando a sua volta, e Ele virá para estar novamente conosco, e nós junto com Ele, face a face, porque no antigo, aleluia, testamento, o homem, quando quis ver o Senhor, como Moisés, o Senhor disse para Moisés, o homem não pode me ver, porque o dia que o homem me ver, morrerá. Mas, Senhor, quando o Senhor veio e habitou em nosso meio, em forma de homem, o homem pôde te ver face a face, o homem pôde te contemplar através de Jesus Cristo, Senhor. Por isso, meu Deus, nesta noite, nós Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, Te agradecemos pelo Senhor ter se revelado a nós, Te agradecemos, Pai, pela oportunidade, pelo livre acesso. Te agradecemos porque agora somos herdeiros e somos, Senhor, aleluia, filhos, e o filho herdeiro, aleluia, o Pai é dono de tudo, e se Ele é dono de tudo, tudo é nosso. Mas, Senhor, que nós venhamos ter uma mente de filhos e não de escravos. Nos ajuda a crescer, nos ajuda a amadurecer na Tua presença, para que possamos, Senhor, desfrutar como filhos daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós oramos também por aqueles que nos acompanham pela live nesta noite, que o Senhor possa tocar este homem, esta mulher, esta família, este casamento, esse matrimônio, Senhor, em nome de Jesus, esta pessoa que quem sabe está enferma, esta pessoa que tem pedido oração agora nesta noite, toca sobre ela, Senhor. Tu és um Deus de amor, de misericórdia, Tu és o nosso Pai, Tu sabes, Senhor Deus, até onde nós podemos suportar a cada situação, a cada momento, Senhor, mas nós, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos e dizemos, Senhor,
cumpra os teus propósitos para a honra e glória do teu nome. Amém. E amém, Jesus. Amém? Amém. Então agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade dessa noite que Ele nos deu. Domingo, querendo Deus, culto da família, estaremos novamente aqui, tá bom? E você venha participar, venha colocar sua família na mão do Senhor, diante de Deus. Vamos estar orando e perseverando, né? Porque esse momento é muito bom, nós podemos estar aqui adorando ao Senhor, mostrando que Ele é importante para nós. Amém. Se Deus é por nós, mostrando meu pastor e operando Deus, cada cristão, então nos pedimos a paz e a paz.